Bom, essa então é a segunda parte da primeira videoaula sobre conjuntos finitos e infinitos. Na verdade, essa é a aula onde de fato a gente vai começar conceituando conjuntos infinitos, conjuntos finitos e depois no final conjuntos infinitos. Para quem não viu a parte 1 a gente acabou dedicando simplesmente ao conjunto dos números naturais. Então quem não viu, essa aula de fato começa na parte 1 dessa que é a segunda parte, tá bom? Então vamos lá, mãos à obra. Bom, esse mesmo conjunto I índice N, esse tipo de conjunto dos números que vão de 1 até N, eu vou usar para definir o que é um conjunto finito. Então eu vou dizer o seguinte, que X é um conjunto finito, se ele for vazio, então o vazio fica sendo caracterizado como conjunto finito por construção, por definição, tá? Eu precisaria colocar o vazio dentro de alguma definição, eu estou dizendo o vazio é um conjunto finito, por definição. Ou então, né, que é um conjunto trivial, não é o que interessa para a gente. O que interessa é como é que a gente caracteriza os outros conjuntos que não são vazios como conjuntos finitos. Então, o conjunto é finito se é vazio ou se existe uma bijeção de algum conjunto do tipo IN nesse X, que é o conjunto finito. Por que eu estou fazendo isso? Porque se existir uma abjeção de um conjunto desse tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N, com X, significa que eu estou contando os X's. Né? Por que o conjunto de dedos da minha mão é um conjunto finito? Porque existe uma abjeção do I10 com o conjunto de dedos da minha mão. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu estou dizendo, esse é o dedo 1, esse é o dedo 2, esse é o dedo 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7, esse é o 8, esse é o 9, esse é o dedo 10. Então, eu estou fazendo um princípio de contagem aqui, a coisa mais primitiva em termos de matemática, que é uma contagem usando uma abjeção. Tá certo? Só como para citar aqui, N, que constrói essa abjeção, é a cardinalidade, ou é o número de elementos do conjunto X. Então eu tenho 10 dedos, por quê? Porque o conjunto de dedos da minha mão estabelece uma relação bijetiva com o conjunto dos números que vai de 1 até 10. Né? Esquematicamente seria essa figura aqui, né? Eu estou estabelecendo uma contagem dos N elementos do conjunto X, colocando de frente para cada um dos números que vai de 1 até N. Né? Se eu for dizer o conjunto dos dedos de uma única mão, é até 5. A abjeção de uma mão com I5, não mais com I10. Ora, esse resultado aqui é um resultado interessante, que ele diz o seguinte: se existe uma abjeção de um conjunto X de um conjunto Y, então dados um A específico no conjunto X e um B específico no conjunto X, no conjunto Y, no outro conjunto Y, ou seja, eu estou tomando um cara aqui e um outro aqui, existe também uma abjeção de X em Y, de tal forma que a imagem deste A é exatamente este B, mesmo que na abjeção original isso não seja. A ideia é muito simples. Né? A minha abjeção original de X em Y é a abjeção F. A abjeção F leva o número A num determinado Y, e que não é o B, né? Eventualmente não é o B, e em B, o B é a imagem por essa F de um outro cara, de um determinado Z, vamos dizer assim. Ora, para construir essa nova abjeção, tal que G de A é igual a B, basta eu trocar as imagens. Né? Se A vai em Y, eu faço o seguinte, o resto eu não mexo. Né? Já que F é uma abjeção, a imagem da função G e a imagem da função F são idênticas a menos de 2 valores. Né? Por quê? Porque aonde F de A ia em Y, G de A vai em B. Aonde F de Z ia em B, G de Z vai em Y. Só estou fazendo uma troca desses dois. O resto todo eu mantenho sem mudar. Então, eu escrevo isso aqui assim. Essa função é bijetiva. Por quê? Porque F é bijetiva. Né? E
basta eu lembrar que se f de A já não é B, isso aqui também já se configura como uma bijeção também. Tá certo? Nosso primeiro teorema do curso diz o seguinte: se A é um subconjunto próprio de IN, ou seja, se A é subconjunto de IN, mas não é todo o IN, então não pode existir uma bijeção de IN em A. Esse resultado também é bastante intuitivo, tá certo? Basta que a gente trabalhe com as bijeções que definem agora o conjunto A, né? O A, se o A é um conjunto, se o A é um conjunto finito, eu não coloquei isso na hipótese, agora eu preciso conferir se isso está nas hipóteses, só um minutinho. Não está dentro do conjunto de hipóteses que A seja finito. Na verdade, o que eu escrevi aqui embaixo não é nenhuma demonstração, é mais uma maneira da gente pensar se isso é possível ou não, né? Então, se o A é um subconjunto próprio de IN, né, vai existir uma bijeção de IM em A, com M menor que N. Significa A ser o subconjunto próprio de... Mas agora que eu estou me dando conta, aquela pausa que eu fiz não faz o menor sentido. É óbvio que A é finito, porque ele é subconjunto de um conjunto finito por definição, que é I índice N. Tá certo? Então, eu devaneei demais aqui e desconsidere completamente aquela observação e aquela parada que foi completamente sem sentido. Mas a ideia é o seguinte: se o A é um subconjunto próprio de IN, é óbvio que vai existir uma bijeção de um certo IM em A, onde M é menor do que N. Tá? Ora, isso já desconstrói completamente essa possibilidade de existir uma bijeção de IN em A. Porque eu, mediante composição de funções, estabeleceria uma bijeção de IN em IM, o que é completamente impossível. Tá? Isso aqui é só um argumento, isso não é a demonstração. Esse teorema não é um teorema dos mais fundamentais e para o qual a gente precisa ver a demonstração com detalhes. Tem uma lista de corolários interessantes aqui sobre esses resultados, dadas duas bijeções de conjuntos do tipo I índice N, tá? Uma bijeção de IN em X e outra de IM em X, se as duas são bijeções é porque M tem que ser igual a N. Isso que eu quero dizer é, dado um conjunto X finito, só pode existir uma bijeção de um conjunto do tipo IM. Ou é I7, ou é I29, ou é I421, tá? Ou é I qualquer outro número, mas não pode existir outro. Se X é finito, então qualquer função que é de X em X, ela é injetiva se e somente se é sobrejetiva. Tá? Pense nisso. Isso aqui, esse resultado é muito interessante, mas se você começar a pensar nisso, você vai ver como isso aqui é intuitivo. Né? Para um conjunto finito, qualquer função de X em X ser injetiva e ser sobrejetiva e ser, portanto, bijetiva é a mesma coisa. Isso não vale em conjuntos infinitos, a gente vai ver depois. Bom, não existe nenhuma bijeção de um conjunto X e uma parte própria de X. Esse corolário 3 seria o próprio resultado do teorema 1, escrito de maneira mais geral. Né? O teorema 1 poderia ser pensado como um caso particular desse corolário 3. Aqui sim tem um resultado cuja demonstração eu acho que eu vou fazer, que é o teorema 2, todo subconjunto de um conjunto finito é também finito, que também é um resultado bastante intuitivo, mas cuja demonstração não é tão intuitiva assim. Então vamos lá. Pega um conjunto finito qualquer e um elemento que eu vou chamar de A dentro desse conjunto. Eu vou definir como Y, um conjunto auxiliar de novo, tá? O conjunto da minha demonstração, o conjunto chave aqui, o conjunto finito, é o que eu chamei de X. O Y vai estar fazendo o
o papel de subconjunto do conjunto finito. Como é que eu construí esse y de uma maneira específica nesse caso, que é pegar o conjunto x finito e tirar um elemento, que é o que eu chamei de A. Só isso, é o conjunto, o y e o x são muito parecidos, a diferença é que no x tem o A e no y não tem. Ora, como x é finito, tem uma bijeção de um certo IN em x. E essa bijeção eu posso construir de tal forma que f de n seja exatamente igual a esse A que eu tirei. Ora, se n é 1, né, se n é 1 é porque o x é um conjunto unitário, e, portanto, eu tirar o único elemento de x, resulta que y vai ser vazio, e o vazio é um conjunto finito. Então, nesse caso está resolvido. Agora, vamos ver o caso em que n, este n aqui, que define a bijeção de IN em x, não é 1, é um número maior que 1. Então eu vou definir uma outra bijeção, que não é f, é uma bijeção que eu estou chamando de g, de um outro conjunto, que é I índice n-1, onde esse n-1 se relaciona com esse n, por ter um elemento a menos, por ser um número anterior a este, em y, que é o conjunto x sem um cara, sem o A, de tal forma que g de qualquer m, número natural m, que vai de 1 até m-1, é exatamente igual a f calculado nesses m's. Essa função é uma bijeção. Por que essa função é uma bijeção? Por que essa função g? Porque f é uma bijeção por construção. Tá? Por quê? Porque as imagens são a mesma. Por que eu precisei fazer isso? Porque no conjunto y não tem o A. E a f leva o 1 em algum cara de x, no x1, o 2 no x2, o 3 no x3, blá blá blá, o n ele leva no A. Como do y eu tirei o A, o que eu vou fazer? Eu continuo pegando essa função g agora, a única coisa é que ela tem um domínio diferente, tá certo? E essa função g pega o 1, continua indo no x1, que é elemento de y também, o 2 no x2, que também é elemento de y, e ele vai indo, vai indo, o n-1 vai em x índice n-1. E o que seria o g de n não tem. Por quê? Porque o domínio da função g não vai até n, vai só até n-1. Né? Que seria o f de n, que vai em A, mas o A não está em y. Portanto, essa função é objetiva também. Depois você faz a figura, desenha, escreve, quebra a cabeça aqui com essa conclusão, para você enxergar isso. Veja que essa demonstração é incompleta, isso aqui eu estou fazendo essa demonstração para um caso muito específico, que é um subconjunto de um conjunto finito obtido pela retirada de um único elemento desse conjunto. Né? Eu deveria continuar essa prova usando um princípio de indução aqui, mostrando que um conjunto supondo que o conjunto y obtido de x pela retirada de n elementos é finito, quando eu tirar um elemento a mais, o novo conjunto continuará finito. Muito bem, vamos aos corolários. Aqui tem alguns corolários também interessantes. O primeiro deles é interessante porque eu relaxo um pouco a questão da bijetividade. Né? Então, se eu tiver uma função f atuando de x em y, eu vou dizer o seguinte: se eu tiver duas coisas, primeiro, o conjunto y finito e a função f injetiva, então x é finito também. Né? Por quê? Porque se a função é injetiva, cada elemento de x tem que ir numa imagem distinta aqui. Tá certo? Então, no final das contas, esses x's vão ter que emparelhar com os y's, porque os y's são finitos. Por outro lado, agora, outra parte do teorema. Se eu conheço o x e sei que ele é finito e que a f é sobrejetiva, então o conjunto y agora é que também vai ser finito. Tá certo? Isso também é razoável. Repare que se x é finito e a função é sobrejetiva, significa que todos os elementos de y são provenientes de x como imagem através da função f. Tá certo? Agora, x é finito, então como é que um número finito de elementos pode
prover um número infinito de imagens, é impossível, tá certo? Todos esses corolários podem ser demonstrados, e as demonstrações estão no livro, não é fundamental a gente fazer aqui agora. Eu vou definir o que é um conjunto limitado. Um conjunto de números naturais limitado é quando existe um limitante superior para esse conjunto, um número que eu vou chamar de M maiúsculo aqui, né, tal que todos os números N do conjunto X são menores ou iguais do que esse limitante superior, e isso caracteriza o conjunto como limitado. Essa definição é importante porque o próximo corolário é em cima dessa definição. Eu vou dizer que um subconjunto de números naturais é finito, C e somente C é também limitado. Tá certo? Pense nisso também, isso aqui também é um resultado bastante intuitivo. E finalmente a próxima definição é dizer que um conjunto é infinito se não é finito, né? Ou seja, os conjuntos eu vou dividir nessas duas categorias, ou ele é finito ou infinito, tá certo? Ser infinito significa que o conjunto não pode ser vazio e que qualquer que seja o n, o número natural, não existe nenhuma abjeção de nenhum conjunto do tipo IN nesse X, que é um conjunto que eu estou dizendo que é infinito. Muito bem, isso. Teorema 3 diz o seguinte, se X é um conjunto infinito, então agora eu já comecei a falar de conjuntos infinitos, então vai existir uma aplicação injetiva do conjunto dos números naturais em X. Esse teorema é fundamental, porque de alguma forma ele caracteriza o que é um conjunto infinito. Um conjunto é infinito quando houver uma aplicação injetiva de N nele. Como é que eu construo? Como é que eu vou demonstrar isso? Eu vou construir essa aplicação injetiva. Então, repare como é que isso é feito. Eu pego f de 1, a aplicação é de n em x, então eu pego a aplicação, vou chamar de f. Pego f de 1, escolho um x, que eu chamei de x barra aqui dentro do conjunto x, e associo. F de 1 é esse x barra. Ora, eu faço isso para 1 e vou fazendo isso para 2, para 3, né, sucessivamente até n. A única coisa que eu vou fazer, a única maneira cuidadosa que eu vou fazer vai ser o seguinte: f de 2 eu não vou definir como sendo o mesmo x barra, eu vou escolher outro cara em x. Seria um x2, duas barras. Tá? Por que isso? E por que eu posso fazer isso? Porque x é um conjunto infinito, ele tem infinitos elementos. Então, quando eu seleciono x barra para ser a imagem de 1 através de f, ainda sobrou gente em x para ser a imagem de 2 através da f. Quando eu for definir f de 3, eu repito o procedimento tomando um elemento em x que não apareceu como imagem nem de f de 1 nem de f de 2. Quando eu for definir f de 4, eu tomo um elemento em x que não é a imagem nem de 1, nem de 2, nem de 3. Isso eu posso fazer sempre. Por que eu posso fazer sempre? Porque x é um conjunto finito. Então eu faço isso aqui até n, porque eu vou fazer essa demonstração por indução, né, e eu posso fazer isso, eu posso associar de 1 até n elementos distintos de x, que é um conjunto infinito. E aí eu vou definir um conjunto, aqui um conjunto auxiliar, que eu chamei de A índice n, que é o conjunto x menos as imagens de todos os caras que eu defini até agora, até o passo n. Esse conjunto não é vazio. Por quê? Porque eu estou pegando esse conjunto x finito e retirando dele um número finito de elementos. Então eu estou tirando esses n elementos de x, ele é infinito, ele continua tendo gente lá dentro. Tá certo? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir a imagem do número n mais 1, tá? Como sendo algum x estrela que está nesse conjunto AN auxiliar. Por isso que é tão importante eu dizer que esse conjunto AN é não vazio, para garantir que eu tenho algum x estrela lá dentro. E isso pode... E aí pronto, a demonstração está completada por indução. Se eu for até n, eu posso ir sempre até n mais 1. Falta mostrar que essa função é injetiva, né? Porque o enunciado diz que existe uma aplicação injetiva de n em x, mas ele já está embutido ali, né? Nesses passos anteriores, porque se eu pegar dois números naturais, um menor do que o outro, eu chamei o menor de m
de Maria e o maior de N de navio. Então, F de M é um elemento que já foi selecionado antes, porque M de Maria é menor que N de navio. Ou seja, F de M é um dos F, ou de 1, ou de 2, ou de 3, até N menos 1. Tá certo? Então, F de M está neste conjunto. E o F de N, não. O F de N vai estar no conjunto A índice N menos 1, que é exatamente o complementar desse aqui em relação a X, porque ele não foi selecionado ainda. Portanto, as imagens são distintas, né? Que é o procedimento que eu fiz aqui no começo, né? Eu vou selecionando, pego 1, associo uma imagem, pego 2, associo outra imagem, pego 3, associo outra imagem, pego 4, outra, né? E assim vai. Tá certo? Bom, quando a gente começa a falar de conjuntos infinitos, a vida começa a ficar muito mais interessante com o infinito. Tá? Assim, o infinito é o coração da análise, vamos dizer assim. Talvez você já tenha ouvido falar do Hotel de Hilbert, né? Hilbert é um matemático alemão, ele nasceu em Königsberg em 1862, gostaram da pronúncia alemã? Aqui é interessante a gente dizer, essa cidade hoje fica na Rússia. Quando o Hilbert nasceu, essa cidade ficava numa região chamada Prússia, né? A Prússia era um império que pegava a Alemanha, a Polônia e pegava esse pedaço ali que ia quase até o que é a Rússia hoje. E ele morreu na Alemanha no século XX, já em 1943, e ele é considerado um matemático alemão, não é considerado um matemático russo. Então, essas coisas são interessantes, né? Como que você olha assim, mas o cara nasceu na Rússia, nessa cidade, eu vou pesquisar no Google, essa cidade é na Rússia. Como é que o cara é alemão? Porque quando ele nasceu, a cidade era na Prússia. E a Prússia acabou se dividindo em outros países, né? A Alemanha, Polônia e um pedaço da Rússia. Inclusive, essa cidade fica num pedaço da Rússia que é uma região do mapa que não tem fronteira com o resto da Rússia, porque ela tem esse pedacinho da Rússia onde fica essa cidade, aí tem a Lituânia, e aí só depois tem a Rússia mesmo, a Rússia continental, grandona. Muito bem, tirando esse parênteses geográfico, geopolítico e histórico, vamos para o Hotel de Hilbert. O Hotel de Hilbert é o seguinte, é um hotel que tem infinitos quartos, onde você pode hospedar infinitos hóspedes, tá certo? E o que é interessante desse Hotel de Hilbert é que, mesmo esse hotel estando lotado, se chegar mais um hóspede, você consegue alocar esse hóspede em um quarto. Como é que você faz isso? Você pede para que todos os hóspedes que já estão alocados saiam dos seus quartos e vá para o próximo quarto, para o quarto de numeração seguinte à numeração do quarto que você está. Se você está no quarto 17, vai para o 18. Se você está no quarto 225, você vai para o 226. Se você estiver no quarto 1.498.249, você vai para o 1.248.250, sei lá, não sei que número que eu falei, mas a ideia é essa, tá certo? O que acontece? O que acontece é que o cara que estava no quarto 1, ele vai para o quarto 2, e o quarto 1, que não é um número que não é sucessor de ninguém, ficou vazio. Então esse hóspede novo você pode alocar no quarto 1. Eu vou colocar na descrição 2 vídeos sobre o Hotel de Hilbert, um feito pela Unicamp e outro feito pela USP, né? Uma animação, uma espécie de uma teatralização do Hotel de Hilbert. Tem várias situações desse tipo, inclusive você pode pegar esse hotel com infinitos quartos e que está lotado e inclusive você pode colocar infinitos hóspedes, tá? Não se assuste, é o trem que está passando ali em cima, essa buzina que está aparecendo aí é o trem. O trem só faz piuí em história de criança. Aqui o barulho é outro. Bom, esses exemplos são o que motivam
a gente caracterizar esses conjuntos que estão sendo mostrados aqui como conjuntos infinitos. Eles são infinitos por quê? Porque todas as funções que eu chamei de f, e aqui tem uma g também, são bijeções. Quer dizer, se eu pegar o conjunto dos números naturais sem o 1, ele continua sendo um conjunto infinito. Como é que eu mostro isso formalmente? Eu mostro que existe uma bijeção do conjunto n nesse conjunto que eu chamei de n1 aqui. Tá certo? A bijeção é essa. Tá? O número 1 vai em 1 mais 1, 2. O número 2 vai em 2 mais 1, 3. O número 3 vai em 3 mais 1, 4 e assim por diante. Essa aqui é a primeira situação do hotel de Hilbert que eu descrevi. Tá? Aliás, se eu retirar qualquer faixa de números de 1 até k dos números naturais, eu vou sempre construir uma bijeção de n em nk fazendo uma soma desse tipo aqui. Tá certo? Esse é o segundo exemplo, é simplesmente a generalização do exemplo anterior para um número k qualquer no lugar de 1. O conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares são conjuntos infinitos também. Por quê? Porque eles também podem ser colocados em correspondência biunívoca com o conjunto dos números naturais. Né? Dos conjuntos dos números pares, por exemplo, você coloca um número em frente ao seu dobro. Você monta uma quadrilha de festa junina. O 1 dança com o 2, o 2 dança com o 4, o 3 dança com o 6, o 4 dança com o 8, o 5 dança com... e assim por diante. Tá certo? Essa é uma correspondência biunívoca. E aqui está a chave para você alocar no hotel de Hilbert os infinitos hóspedes que podem chegar, mesmo você estando com todos os infinitos quartos ocupados. Para os números ímpares existe uma bijeção similar, de uma expressão parecida, mas é uma maneira diferente de montar a quadrilha. Em vez de um número dançar com o seu dobro, ele dança com o seu dobro menos 1. Tá certo? Então essa é a ideia de montar essas bijeções aí. Eu tenho ainda um bocado de coisa para falar. Na verdade, isso vai terminar aqui, nesse corolário de Dedekind. Então ficou uma aulona bem comprida, mas tudo bem. Eu tô chamando esse corolário de Dedekind porque esse resultado é a maneira como ele enunciou a ideia de que um conjunto fosse infinito. Então ele diz que x é infinito, C e somente C, existia uma bijeção, que eu chamei de φ aqui, de x em um subconjunto próprio, que eu chamei de y, deste x. Tá? A ideia dessa demonstração também é muito bacana. A ideia da demonstração está descrita nesta figura aqui. Né? A ideia então é a seguinte: eu pego esse conjunto x infinito, que é toda essa região colorida aqui, nas duas cores, e a bijeção que vai de n em x. Desculpe, uma função que vai de n em x, não a bijeção, mas uma função injetiva que vai de n em x. Porque x é infinito, então existe essa função injetiva. E aí eu vou pegar para cada n e escrever essa injeção como sendo f de 1. Eu vou enumerar esses elementos de x, não sei se todos, mas enfim, eu posso enumerar pelo menos alguns, infinitos números em x, através dessa função injetiva aqui. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar de y o conjunto formado a partir desse x. Então eu também estou fazendo a demonstração aqui para um subconjunto próprio de x, mais específico, que é o conjunto y, que é x sem um único elemento, que é o primeiro desta enumeração, o x1. Tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte: então y é só a parte roxa aqui. Por quê? Porque o x1 fica fora. O x1 está só no x, o y é todo o x sem o x1. E aí eu vou definir uma objeção φ aqui da seguinte maneira: φ de x é o próprio x, se x não for nenhum desses xn's que foram enumerados por essa função que é só injetiva. Eu não sei se ela é sobrejetiva. Tá? Se ela for sobrejetiva também não tem problema, isso não atrapalha a demonstração. Tá? Mas eu tenho que ser o mais cauteloso possível.
Então, φ de x é o próprio x se o x não for nenhum desses xn's aqui. Tá certo? Agora, φ de xn, para todos esses xn's aqui, o φ de xn é o xn mais 1, é o próximo. Então, dessa maneira, o x, quando eu aplicar essa função φ de x em y, eu vou fazer o seguinte, em x ele vai nele mesmo, é a função identidade. Agora, nos outros, nos que estão enumerados pela função f, o x1 vai no x2, porque o xn vai em xn mais 1. O x2 vai no x3, o x3 vai no x4, o x4 no x5 e assim por diante. Você vai indo nessa sequência aqui. Repare que engenhoso, essa função φ é bijetiva? Sim, ela é bijetiva. Por quê? Porque f é injetiva, tá? Portanto, as imagens de f são todas diferentes, os x1s e os xn's, né? Os x1, x2, x3 são todos diferentes, porque a função f é injetiva. E olha só que interessante, a função φ, como ela atua de x em y, quando ela pegar o x1, que está só em x, mas não está em y, a imagem vai cair no x2, que já está em y. E a imagem do x2 vai para o x3, que já estava em y. Aí ele continua em y sempre. Tá? O único cuidado era esse aqui. O caso geral seria o caso em que eu construo esse subconjunto próprio y de x, tirando k elementos. E aí a abjeção vai ter que ser definida de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ao invés da maneira como eu fiz antes, vai ter que ser assim, né? Porque agora eu tenho k elementos fora de y, então o x1 não pode ir no x2, senão eu vou de x em x mesmo, e eu preciso ir de x em y. Então o x1 tem que ir no primeiro elemento de y, o x2 no segundo, e assim por diante. Primeiro, segundo, entre aspas, aqui. Tá? A recíproca desse teorema é consequência de um corolário, que é o corolário 3 do primeiro teorema, que garante que x é infinito. Vamos ver esse corolário. Está aqui o corolário 3. Não existe bijeção entre um conjunto finito e uma parte própria de si. Significa dizer que se existir uma bijeção entre o conjunto e uma parte própria sua, é porque ele é infinito e não finito. Tá certo? E assim a gente encerra essa aula sobre conjuntos finitos e infinitos. Até mais!